Questão 6 da prova. ABC é um triângulo retângulo de hipotenusa BC e altura AH. Seja P um ponto no mesmo semiplano de A em relação à reta suporte de BC. Os ângulos HPC e ABC são iguais a 15 graus. Se o segmento PH é o maior possível, pode-se afirmar que PH é igual a, e aí nas múltiplas escolhas ele dá segmentos. Então PH vai ser igual a algum segmento da questão, e não valores, tá bom? Bom, então vamos primeiro desenhar esse triângulo, retângulo. Então aqui está o nosso triângulo e a altura H, tá legal? Eu coloquei o ponto B aqui e não aqui porque durante o enunciado ele diz que o ângulo ABC vale 15 graus. E aí para condizer com o desenho eu coloquei o ângulo de 15 variando aqui. O ponto P ele é um ponto do mesmo semiplano de A em relação à reta suporte de BC. Então o que ele está dizendo aqui? Que o ponto P ele tem que estar acima da reta BC e não abaixo. Ele não pode estar aqui embaixo, por exemplo, ele tem que estar aqui para cima. Por quê? Ele tem que estar no mesmo semiplano do ponto A em relação à reta BC. E o ponto A, ele está aqui em cima, correto? Acima da reta BC e não abaixo. Então, por esse motivo, o ponto P tem que estar aqui para cima, tá legal? Os ângulos HPC e ABC são iguais a 15 graus. Então, ABC vale 15 graus. E HPC também vale 15 graus. Então, HPC. Então, o ponto P, eu vou colocar que ele está por aqui, por exemplo. HPC. Isso aqui vale 15 graus. Se o segmento PH é o maior possível, pode-se afirmar que PH vai ser igual a... Bom, então antes de resolver a questão em si, vamos primeiro completar ângulo nesse triângulo retângulo, tá legal? Bom, se aqui é 15 e aqui é 90, esse ângulo daqui vai valer 75. Esse ângulo daqui, para completar esse 90 aqui, tem que valer 15. 15 aqui, 90 aqui, esse daqui vai valer 75. A gente não vai utilizar ele não, mas botei ele mesmo assim. Bom, agora vamos reparar o ângulo CAH. Quanto que ele vale? 15 graus. Eu acabei de descobrir aqui. O ângulo HPC também vale 15 graus, que foi o que o enunciado deu. Esses dois ângulos estão enxergando esse mesmo segmento CH. O que isso quer dizer? Que o quadrilátero APHC ele é inscritível numa circunferência. Ou seja, tem uma circunferência passando no entorno dele, em todos os seus vértices. Então eu vou colocar essa circunferência passando por esses vértices do quadrilátero. Então aqui está a circunferência. E então o ponto P ele tem que estar em cima dessa circunferência, né? Ele não pode estar fora e nem dentro da circunferência. Ele tem que estar aqui por cima da linha da circunferência, correto? Então aqui onde eu desenhei ele está errado. Agora eu vou apagar esse ponto P que eu coloquei aqui errado e vou colocar agora ele sobre a circunferência. Bom, então agora que eu desenhei correto a figura da questão, o ponto P sobre a circunferência e o quadrilátero APHC sendo inscritível. Por isso que eu desenhei essa circunferência. Tá legal? Bom, ele diz que o segmento PH tem que ser o maior possível. Se o segmento PH ele está aqui nessa circunferência, ele é uma corda dessa circunferência, correto? Então, por exemplo, se eu tenho aqui essa circunferência, eu coloco essa corda aqui, depois eu coloco acima dela essa corda aqui, se eu concordo que essa segunda corda que eu desenhei vai ser maior do que essa primeira aqui, à medida que eu vou subindo essa corda, ela vai aumentando de tamanho, correto? Até que ponto? Até o ponto que ela vai passar sobre o centro dessa circunferência e aí ela vai ser o diâmetro dessa circunferência, correto? Então aqui, sendo o centro, a maior corda da circunferência vai ser essa daqui. E depois que ela passar sobre o centro, se eu for desenhar a corda depois dela, acima, ela vai diminuir de tamanho. Tá legal? Então a maior corda de uma circunferência é sempre o diâmetro dela. Independente se é esse daqui que eu desenhei aqui, se vai ser esse daqui, são diâmetros. Diâmetro é diâmetro e vai ter sempre o mesmo tamanho. Tá legal? Independente da orientação que ele vai estar. Por que eu estou falando isso? Aqui, nessa circunferência da questão, eu tenho aqui esse ângulo de 90. O que isso quer dizer para mim? Que o segmento AC, a corda AC na verdade, vai ser o diâmetro dessa circunferência. Ele vai ser um diâmetro na verdade, né? Por causa desse ângulo de 90. Correto? Então tá bom, então vamos guardar essa informação. Então, sabendo que a corda C é um diâmetro, o segmento PH, ele diz que tem que ser o maior possível. Então, o segmento PH, ele também vai ser um diâmetro. E aonde que o ponto P vai estar? Se ele vai ser um diâmetro e ele vai passar pelo centro da circunferência, vamos supor o centro aqui, o ponto P, ele vai estar aqui na verdade, e não aqui, sabendo que ele vai ser o maior possível. Então, se o segmento PH vai ser o diâmetro, e o segmento AC também é um diâmetro, então eu vou concluir que o segmento PH vai ser igual ao segmento AC. Dessa forma, a nossa resposta é a letra A.